aquele versículo lá que está deturpado em Gênesis, né? A forma apresentada já está deturpada, né? Como você já viu aí, como eu apresentei, né? Os nefilins, eles existiam antes. Não tem nada de eles virem a existir por causa de relação sexual de anjo com mulher, não. Versículo 6, ó. E quanto aos anjos que não conservaram o seu principado, mas abandonaram a sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas sob as trevas para o julgamento do grande dia. Pronto. O que é que Judas está dizendo aqui? Que tem certos anjos que não conservaram o seu principado, abandonaram a sua morada e Deus os prendeu em cadeias eternas para o juízo do grande dia. Agora você vai saber por que tem que criar duas quedas para poder dar certo essa doutrina aí. Duas quedas, né? O Dr. Shedd disse, no meu modo de ver, eu entendo que tem duas quedas, certo? Então, por que ele entende que tem duas quedas? Porque para dar certo isso daí, ele tem que fazer as duas quedas. Por quê? Esses anjos aqui, ó. E quanto aos anjos que não conservaram o seu principado, mas abandonaram a sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas, sob as trevas, para o julgamento do grande dia, o dia do juízo final. Então, no momento em que esses anjos pecaram, o Senhor os prendeu em cadeias eternas até o dia do juízo. Eles estão presos até o dia do juízo. E aí, eles não podem fazer parte da primeira queda que Lúcifer provocou ainda no reino celestial. Lúcifer induziu um terço dos anjos e derrubou esses anjos, afastando-os, separando eles de Deus, e Deus os expulsou de sua presença. Esse fato, ele mostra que essa queda existiu antes da queda de Adão lá no Jardim do Éden. Por quê? Porque Satanás, quando aparece no Jardim do Éden, ele já está caído. Ele vai chegar chamando Deus de mentiroso, dizendo que Deus é egoísta, que Deus contou mentira para Adão e Eva. Então esse anjo caído, com certeza, ele não estava em comunhão com Deus, porque quando um ser está em comunhão com Deus, ele exalta Deus em toda a sua beleza, em todo o seu resplendor. Então só quem fala essas coisas de Deus são ou anjos caídos ou homens caídos. Falam essas coisas contra Deus. Muito bem. Então, esses anjos aqui não pertencem a essa primeira queda. Por quê? Porque se eles estivessem na primeira queda, eles estariam presos desde aquele tempo em cadeias eternas até o dia do juízo. Então eles não teriam ido atrás das mulheres, né? Ido atrás das mulheres. E portanto esses anjos, eles não podem estar na primeira queda, e aí eles vão arranjar uma segunda queda, o que não existe na Bíblia. Só houve uma queda. E a partir dessa queda, a queda do homem e todo o universo vem a sofrer por causa disso daí. Então, versículo 6. E quanto aos anjos que não conservaram o seu principado, mas abandonaram a sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas sobre as trevas para o julgamento do grande dia. Aqui agora vem o problema. De modo semelhante, o versículo 7. Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, por se terem prostituído, procurando unir-se a seres de uma natureza diferente, foram postas como exemplo, ficando sujeitas ao castigo de um fogo eterno. O problema está todinho aqui, ó. De modo semelhante.
Eles estão dizendo que a semelhança que Judas está fazendo aqui é com o pecado cometido. Ora, de modo semelhante, Sodoma, né, caiu em prostituição, pedofilia, homossexualismo, e eles estão dizendo que essa semelhança aqui Judas está aplicando aos anjos do versículo 6, né? Porque um versículo em seguida vem o outro falando de Sodoma. Então eles vão dizer que esses anjos aqui são aqueles lá que se prostituíram com as mulheres e como Judas está dizendo de modo semelhante, então a semelhança é no pecado cometido. Mas o que Judas está dizendo, na verdade, é que Deus, o texto de Judas, esse capítulo todo, quando você vai ler, Judas está fazendo uma advertência à igreja. Ele diz: muitos homens estão trazendo doutrinas de demônios para dentro da igreja. E Judas está repreendendo que vocês não aceitem isso, porque eu sei que vocês já sabem, mas Deus, ao tirar um povo do Egito, não poupou aqueles que se rebelaram contra eles. E aí Judas vai fazer um compêndio de pessoas que vieram caindo na história e foram punidos por Deus. Então ele diz assim, ó: e quanto aos anjos que não conservaram o seu principado, mas abandonaram a sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra, cidades vizinhas, por se terem prostituído, Deus queimou as cidades. Então, semelhante é que, assim como Deus puniu os anjos, puniu Sodoma e Gomorra. Quando ele fala no versículo 8, ele diz: assim também esses homens que trazem heresia para dentro da igreja serão punidos, são águas bravias, são homens para o qual o fogo está preparado. Você vê que no versículo 8 ele também usa o termo de semelhante modo. Deste modo também esses serão punidos. Então, o que Judas está dizendo é que, assim como Deus puniu os anjos, assim também pune Sodoma e Gomorra, assim também vai punir todos aqueles que trouxerem heresias para dentro da igreja. Heresias como essa, por exemplo, né? Quando uma pessoa fala sem saber, tudo bem. Mas quando você tem plena consciência do que está fazendo, que você está destruindo o evangelho, aí você pagará caro por isso. Eu entendo que o Dr. Shed é uma pessoa de Deus. Eu não tenho nada além disso daqui para falar dele, não. Mas que eu entendo que ele errou por não prestar atenção numa coisa que a Bíblia não batiza, uma coisa que a Bíblia não abona isso daí. Não entra, essa doutrina na Bíblia, ela não entra. Né? Então a semelhança que Judas está fazendo é essa. Assim como os anjos foram punidos, de modo semelhante Sodoma também foi punido. Os anjos cometeram um pecado na sua esfera de vida, abandonaram o seu principado, que é esse o pecado deles. E Sodoma e Gomorra abandonaram a sua posição na sua esfera de vida. Transgrediram contra Deus na sua esfera de vida. Então a semelhança que ele está dizendo é: assim como Deus puniu um, também semelhante modo punirá os outros. É a punição. E aí eles pegaram o texto e fizeram a semelhança dar certo com a semelhança dá certo com o pecado cometido. E isso é um erro até gramatical. Os anjos, eles, se você disser que os anjos pecaram na semelhança de Sodoma e Gomorra, você vai dizer que os anjos eram pedófilos, que os anjos eram homossexuais,
né? Porque o pecado de Sodoma e Gomorra era isso daí. E o pior de tudo, esses anjos, segundo o que eles dizem, não estavam caídos. O que vai dar uma outra complicação, uma aberração terrível. Porque o homem só concebe o mal. Porque o mal ele tem uma escalada. Primeiro o homem concebe no pensamento, alimenta no coração e vai aquilo inflamando até a queda. E isso só acontece aqui na esfera humana porque Satanás, quando derrubou o homem, ele conseguiu colocar o gene do mal no homem. E ele germina no homem e vai passando de geração em geração, e à medida que isso vai acontecendo, vai aumentando o crime da humanidade. Então o camarada começa com adultério, depois passa para homossexualismo, depois passa para pedofilia, depois passa para fazer sexo com animal, e aí ele vai caindo, virando uma coisa terrível. É uma escalada. Então quando você pega e diz que anjos, sem estar caído, conceberam todos esses males, você está colocando o anjo na mesma condição de um homem. E isso está completamente fora da verdade da palavra de Deus. Certo? Agora nós vamos ler um texto que vai estar em... Vamos ver aqui primeiro esse capítulo 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Vamos ver se esse versículo vai dar margem a esse ensinamento. Só por esses aqui que você está vendo, você já vê que está caindo tudo. A construção desse povo, né? Eu estou dizendo esse povo, irmãos, porque não foi só o Dr. Shed que eu vi. Só que o Dr. Shed falou de uma forma mais simples, mas eu vi gente, homens caídos, falando isso na internet com força, misturaram mitologia grega, foram buscar gigante, ossos, não sei da onde, aí fizeram uma salada toda, mas os textos bíblicos ficaram de lado. O fato é que eles querem empurrar isso na Bíblia, porque se botar na Bíblia, aí você vai ver o estrago que vai fazer isso com o mundo evangélico. E eu vou mostrar aqui ainda nesse vídeo, você assista o vídeo todo, porque vai aparecer muita coisa agora. Muita coisa. Agora vamos ver aqui o texto que o Dr. Shed diz que está falando de anjos caídos, né? É 1 Pedro, capítulo 4, e versículo 4, 5 e 6. Vamos lá aqui dar uma olhada nesse 1 Pedro. Bem ligeirinho aqui. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 4. Vamos lá. Vamos lá, versículo 4. 4, 5, 6. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. O versículo 6. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Veja bem, aqui o texto está dizendo que o evangelho foi pregado, né? Cristo, né? Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Ora, esses mortos aqui, a quem foi pregado o evangelho, são esses mortos que ele está dizendo que é esses anjos caídos. Só que não é. O texto aqui está falando de homens mortos. Nós vamos já ver quem são esses homens mortos e onde foi que eles morreram. Ó,
Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos. Essa palavra também significa que o evangelho foi pregado a vivos, né? E também a mortos. No corpo, segundo também há mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Ó, julgado no corpo, segundo os homens. Por acaso os homens já julgaram algum anjo? Nunca, nunca na história do mundo o anjo foi julgado por um homem, nunca. Ele pode até vir a ser os que caíram, mas ser julgado, esses aqui que ele está falando, foram julgados no corpo segundo os homens. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Deus aqui está dando tipo uma chance para esses homens que foram receber o Evangelho, para que vivam pelo Espírito, segundo Deus. Isso não existe para anjo. Não existe na história da Bíblia Deus pregando para anjos para eles se converter. Por quê? Porque Deus, os anjos, eles não são como nós, ignorantes sobre o reino de Deus. No reino de Deus, a vida no reino de Deus é o evangelho. Lá, Deus não precisa pregar o evangelho para anjo. O evangelho foi feito para homens. Porque os homens não conhecem o reino de Deus. E o evangelho é o ensinamento do reino de Deus. Então, aí é outra complicação. Isso aqui é mortos, homens mortos. Não é anjo. E você vai já ver quem são esses homens que foram mortos. E Jesus foi pregado aqui, ó. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Então, também por quê? Porque o evangelho é Pedro que está falando, e ele sabe que o evangelho está sendo prego, inclusive ele é um pregador, está sendo prego para os vivos, né? Quando nós estamos falando de vivo aqui, nós estamos falando de vivo no sentido de ter o sopro de vida, né? Não é vivo no sentido espiritual, não. É no sentido de ter o sopro de vida, vivo. Cada criatura viva, o homem, né? Uma criatura viva. Então, o Pedro está dizendo, e por isso mesmo o evangelho também foi pregado a mortos, para que, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus, né? Esses mortos aí, pelo texto aqui, está dizendo que eles foram julgados no corpo pelos homens. O que é isso? São homens que durante a história, no passado, foram assassinados em guerras, julgados pelo próprio homem, né? Você tem ideia de quantos milhões de pessoas morreram nas guerras antes da vinda de Cristo, né? E essas pessoas eram todas doutrinadas em Satanás? Claro que não. Claro que não. O mundo mostra o homem de Deus. No princípio da história até o final vai ter um homem de Deus e aquele que ataca a Deus. Então, o que Deus está dizendo aqui? Olha, foi pregado a mortos, por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens,